episódio da terceira temporada de Tokenization, um bate-papo sobre negócios e tokens. Eu sou o Rodrigo de Almeida, CEO do Grupo Index e fundador da MapForest e Forest Token. E eu sou o Fernando Stricker, sócio dessa Galó Advogados e co-founder da Forest Token. Fala, Fernandão, tudo bem? Tudo ótimo. Você, Rodrigo? Tudo ótimo, correria bastante, né? Tá cada dia mais. Ainda mais gente nesse meio de inovação, blockchain Blockchain. e startup, né? Não tem como ser diferente. Nossa, e sempre novidades, né? Uhum. Hoje a gente vem aí para conversar um pouquinho, né? A gente já vem falando sobre o real digital, a gente já conversou sobre algumas questões, mas esses últimos momentos agora a gente teve uma grande virada aí, que foi o Banco Central já dando nome ao filho, né? Exato. Agora eles optaram por criar um nome mesmo, como se fosse a criação do Pix, né? Dar o nome ao filho agora do Drex e acabar não mencionando mais como real digital, né? Eu confesso que eu estava até bem adequado e gostava do real digital. Não achei... Tem uma curiosidade aí que eu ouvi do Economista Sincero, que é um youtuber e ele faz podcast também relacionado à economia. E ele é judeu da comunidade judaica. Ele falou que Drex é plural de Drek, que na comunidade judaica eles usam para se referir a coisa que é lixo. Então, eu acho que não fizeram uma pesquisa muito aprofundada. Ele falou, olha, isso quando você fala que um produto é ruim, você fala que é Drek ou Drex. Então, esse novo nome acabou tendo esse lado negativo, né? Porra, e ainda dentro da comunidade judaica. Pois é. Pois mas é, curiosidade. Eu estava vendo algumas coisas da curiosidade também com o nome, né? O D e o R. Estão relacionados ao digital, ao real, né? O real digital. Uhum. O E vem de eletrônico, né? De digital, né? Colocando essa função. E o X é a ideia de inovação, né? De transações, né? E tudo mais. Até alguns já fizeram algumas conexões com o Pix. Acho que criou uma certa ligação. Legal. E tem ainda as setinhas ali, né? Que dizem que é as setas relacionadas à mudança e desenvolvimento, né? Então, tem uma justificativa por causa desse Drex. Talvez eles não tenham feito a pesquisa completa. Eu gosto do nome. Eu estou só comentando a curiosidade. Não tô criticando. Eu até acho... Não sei, ainda preciso me adaptar, né? Ao nome Drex. Mas Pix também não era fácil no começo e parecia não fazer sentido, né? Uhum. Então, acho que o Drex aí, desejo que dê tudo certo, né? E o nome pegue. E o nome pegue, e mais do que o nome pegar, eu acho que o importante é o sistema que está sendo criado, esse ecossistema financeiro que tem, como a gente já vem falando, grandes vantagens, né? É um modelo de CBDC híbrido, não é do varejo, não é do atacado. Então, ele é um modelo híbrido. Aí eu gostaria até de explicar, a gente falou um pouco na passada, né? Uhum. Mas como a gente falou de muita coisa, eu acho que isso talvez tenha passado um pouquinho batido, mas a lógica é a seguinte: se você tem alguns CBDCs que fazem um link entre o cidadão e o Banco Central direto. Uhum. E nesse caso não. Esse caso vai ter os agentes intermediários autorizados, que são bancos, instituições financeiras, e a gente vai ter o relacionamento como consumidor e usuário do Drex, a gente vai ter o relacionamento ainda com o banco. Então, tem algumas críticas aí, Rodrigo, que estão falando, não vai mudar muito além do Pix, ignorando a questão do smart contract, tudo que a gente falou. Você falando assim, no dia a dia do comerciante, o que muda? Olha, vai pagar com Pix, vai pagar com Drex. A diferença é que o Drex tem um potencial maior, tem muito mais volume, coisa. né? Valor, tamanho, né? Então... Mas aqui a questão o que é o varejo atacado? O varejo seria o teu token direto, linkado com o Banco Central, eu como consumidor tendo relacionamento direto, mas para não mudar tanto o sistema financeiro que a gente tem hoje, foi um caminho mais inteligente a gente manter as instituições financeiras intermediárias e fazer com eles a wallet. Então... E isso parece complexo, mas é bem simples. Você vai abrir uma espécie de conta lá, que é o wallet, com o banco, e você vai transacionar os Drex com o banco. Por um lado, tem muita complexidade. Eu acho isso interessante, porque também tem um ponto que a gente precisa levar em consideração. Por exemplo, a China acabou utilizando o modelo contrário, que é um modelo justamente direto com o Banco Central, aonde você consegue ter mais controle. Exato. Né? Então, o Banco Central passa a ter mais controle dentro desse contexto. Outra coisa que eu acho interessante, e aí eu vejo uma vantagem de ser desse formato, é porque também quando a gente fala os bancos, mas o modelo de ecossistema, pelo menos o que está sendo desenhado,
é que vai haver uma democratização maior do acesso aos bancos e acesso por empreendedores a também o Banco Central. Então, o que eu enxergo é que vai aumentar o número de fintechs, tá? E outras tokenizadoras que, de alguma maneira, vão poder se relacionar diretamente dentro desse ambiente do real digital, fazendo, inclusive, novos serviços que antes eram prestados exclusivamente por bancos, que vão poder ser prestados por outras empresas tokenizadoras, que estejam atreladas ao Banco Central e não necessariamente isso também é algumas suposições, mas o que eu estou enxergando, que necessariamente você não vai precisar ser uma fintech. Né? Você vai poder prestar uma série de serviços, tanto para bancos como para fintechs, que eram antes exclusivos de bancos. Um exemplo, garantia. A venda de garantia, que justamente é você, de repente, tokenizar ativos e conseguir usar esses ativos como colaterais, vendendo como garantias para quem são responsáveis ali por fornecer crédito. Então, a minha visão que eu tenho, e eu sou um entusiasta aí dessa questão do real digital, eu acho que a gente tem, claro, muita coisa ainda para se desenvolver, mas eu acho que é, sim, um grande passo que a gente deu. E eu acho que o Brasil se coloca numa posição de vanguarda na questão das CBDCs. Concordo. Aqui a gente tem, né, até para voltar um pouco ao conceito que a gente falou um pouquinho no episódio passado, mas o Drex é a tokenização de reservas dos bancos, né, lá no Banco Central. Então, todo banco tem uma certa reserva financeira junto ao Banco Central e com base nisso, essas reservas elas podem ser tokenizadas. Então, na verdade, funciona como uma espécie de ficha, né? Que eu estou emitindo com base no que você tem comigo, aqui dentro no Banco Central. E aí essa ficha circula, que é o token, e depois, se a pessoa quiser sacar, a gente garante que tem uma paridade, 1 para 1. Senão... 1 para 1. Isso é muito importante, né? Porque acaba, nesse contexto, pensando na estruturação como uma coin, né? Dentro do mercado, ela acaba tendo menor variação. Claro, vai estar atrelado diretamente com a Fiat Real, nossa moeda real, nossa moeda fiduciária, né? O real. Vai ter as variações atreladas ao real, ao mercado dentro disso, mas, por outro lado, ela acaba, com esse lastro, ela acaba minimizando outras possíveis especulações. Então, isso também é algo que a gente precisa refletir e ver como um ponto positivo. Aí eu queria falar um pouco das críticas, Rodrigo, que a gente tem visto aí, eu acompanhei alguns podcasts. Pode fazer o tira-mal dessa vez. Entra muito... O que as pessoas têm medo, né? Controle excessivo, porque no fim governo é formado por pessoas, governo não existe, né? É uma ficção. Sim. São pessoas lá dentro, instituições intermediárias são pessoas também dentro dessas instituições, e vazamento de dados é uma realidade hoje. Sim, né? Existe em todo e qualquer negócio, existe risco então dessas operações, e até por isso eu acho que o Banco Central tem esse mérito de estar fazendo, desde 2021, se eu não me engano, desde 2020, 2021, esses testes do real digital e validando essa tecnologia. A gente sabe que vai começar no final do ano que vem, 2024, ou talvez início de 2025. Então, esse ambiente de teste ele vai ser fundamental para a gente testar essas teses, né? Será que é inseguro? Hoje eu não consigo dizer, até por falta de conhecimento técnico, né? Se existe algum risco de vazamento ali, vamos supor, das operações que eu fiz com o Drex, pagando o meu cartão de crédito, pagando o Spotify, pagando o restaurante, e isso vazar de alguma forma, né? Sim. Esses dados que vão estar na blockchain das transações que foram realizadas, de quem para quem, ou se a gente vai ter uma anonimização disso, né? Que é tornar ele parcialmente público. É uma referência daquela transação, mas não a transação em si. Então, essas são as preocupações que eu tenho visto no mercado, e a gente tem que tomar cuidado também para criticar sem saber, mas eu gostaria só de pontuar isso, né? Eu acho que sim. Mas eu acho assim, até por esse fato que eu estou enxergando e como ele vai andar na escala mais alta, entendeu? Então, eu acho que o que ele vai funcionar no começo, tá? Por exemplo, assim, uma das questões até com o próprio Pix, o Pix vai sumir? Claro que não. Não. Tá? O Pix é o pagamento do dia a dia. Tá? Vai ser o teu pagamento, você vai usar uma transação ali onde você faz um pagamento, sai da conta. Assim como o TED não sumiu, né? Não sumiu. Então, o Pix não vai sumir. E o Drex, na verdade, ele é um Pix super potente, entendeu? Então, eu fiz até uma analogia
hoje falando, se a gente parar para pensar que ali dentro disso o Pix é o carro e o carro de corrida e o Drex é a pista de corrida. Então, assim, é algo maior. Né? Então, eu acho que no primeiro momento o que vai acontecer muito, o Drex vai ser utilizado realmente para grandes transações. E ele está vindo, acho que isso é muito legal que você trouxe, ele traz uma infraestrutura. Uma infraestrutura ali dentro. Não só o item, que é o dinheiro de A para B. Entendeu? Então, e o Pix vai correr ali dentro, entendeu? Eu acho que é isso que vai se encaixar dentro desse ecossistema. E o que a gente vai acabar utilizando no primeiro momento, grandes transações, negociações devido ao uso de smart contracts. Então, o nosso CBDC, ele vai facilitar, no primeiro momento, eu não estou enxergando ele nas pequenas transações, eu enxergo eles em grandes transações. Pagamentos de grandes volumes, transações pontuadas no tempo, né? Então, por exemplo, eu vou comprar isso daqui para você. Então, beleza. Então, você vai ter uma entrega e eu consigo, então, programar esses pagamentos de acordo com essas entregas. Teve um exemplo até, Rodrigo, que eles estão testando agora, se eu não me engano, que é compra de título público. Título público. Então, valores mobiliários, títulos mobiliários que a gente tem no mercado financeiro de capitais, eles têm uma burocracia muito grande, Sim. Você tem que validar a transação, você tem uma série de intermediários, e isso custa, tem perda de dinheiro nessa operação. Então, eu vejo que o Drex, ele entrando nisso como uma moeda de atacado, digamos assim, ele vai facilitar algumas transações que hoje já existem, né? Eu comprar um título público de A e de B, né? Que já tem esse título comprado, mas fazer uma transação secundária, eu vou ter uma agilidade na transação, vou ter uma diminuição de custo, eu vou ter talvez automatização de informações dentro do Drex para órgãos fiscalizadores, né? Porque eu vou conseguir programar isso tudo. E isso vai ser a grande beleza. E por isso que eu ainda continuo dizendo que vai acontecer num atacadão, entendeu? Tipo, que é justamente isso que vai facilitar um sistema bancário ficar mais efetivo, mais rápido, mais eficaz, com menos intermediários e, consequentemente, diminuir o custo lá no varejo, entendeu? Então, o que eu vejo por exemplo, nessas grandes aquisições de títulos públicos de uma determinada entidade financeira, consiga usar o Drex para isso, gerando todo esse conceito, e aí eles possam gerar tokens a partir disso para o varejo. Então, o que eu vejo é esse caminho. Claro, a gente ainda tem muitas cenas dos próximos capítulos aí para a gente analisar. Mas a base é essa. A base é essa. Eu acho que o objetivo nosso foi trazer essas vantagens, os receios, né? Tem receio de segurança, privacidade, intimidade das pessoas, mas no atacadão hoje, digamos, a gente consegue ter uma vantagem já bem imediata. O nosso público é empreendedor, né? Então, assim, a gente sabe o que é ter uma nova visão. Tá? A nova visão, isso historicamente sempre assustou qualquer um, principalmente o coletivo. Tá? Então, quando a gente fala em qualquer mudança, é um impacto. O ser humano não é desenvolvido para mudanças, ele é adaptável, né, dentro do processo, mas ele não gosta das mudanças, a gente não quer mudar. Isso, até voltando na minha formação original de biologia, a mutação, a mudança, a evolução não é algo natural para a gente, entendeu? A gente sofre com isso. E, biologicamente falando, é sempre traumático. Qualquer mudança é traumática. Quando a gente fala lá, tem na biologia, tem o estudo da borboleta, né, que diz a larva passa para a borboleta, sai do feio para o belo, mas é traumático. Ela precisa romper o corpo, ela precisa romper toda a coraça. E isso é o que a gente está vivendo. Mudança, medo, pânico, isso não vai dar certo, críticos do apocalipse, isso sempre vai existir. Qualquer mudança que for feita, a gente vai mudar desse formato, né? Vai ter esses medos. O difícil aqui também é que para ter uma discussão sobre isso, né, precisa estudar bastante. É bem difícil a gente entender todas as nuances da tecnologia. Para a gente que está acompanhando todo santo dia, né, Rodrigo, já é difícil. Então, nosso objetivo aqui para o ouvinte é traduzir um pouco isso tudo, mas nossa visão acho que é a mesma, né, Rodrigo? Otimista, é uma mudança positiva no todo, tem os receios, mas é por isso que está sendo testado. Exatamente. E vai ter falhas, vai ter problemas, não vai ser 100% o desejado, o planejado, isso a gente sabe, né? Principalmente quem vem trabalhando com tecnologia sabe o quão difícil né, transformar uma visão tecnológica numa visão real. Vai ter as suas falhas,
Mas eu acho que a gente está avançando. Não era, talvez, o que foi idealizado lá atrás, num mundo totalmente conectado e sem interferências, né, de terceiros, descentralizado de uma forma geral. Mas eu acho que a gente está caminhando, a gente está dando passos importantes e, de novo, eu continuo reforçando. O blockchain, para mim, ele tem essa função. A função, para mim, de qualquer tecnologia blockchain, seja onde ele for aplicado, é cortar intermediários. Diminuir etapas, cortar intermediários e, consequentemente, minimizar custos, gerando uma democratização maior, seja no que for. Esse é o ponto. E eu acho que o real digital, o Drex. Drex está sendo positivo. O que eu gosto mais de tudo isso, Rodrigo, é o skin in the game do Banco Central. Então, a nossa administração pública, ela está no jogo, ela está testando a tecnologia, ela está fazendo. Então, é muito bom ver que tem olhos positivos para o blockchain. Acho que essa mensagem é muito importante e é por isso que eu sou um fã do projeto. Não, com certeza. E de novo, eu acho que o que é importante, pensando no nosso público, né, empreendedores, atenção extrema. Hoje até eu conversei com um investidor, um empreendedor, né, não é nem investidor, também investidor e empreendedor. Hoje a gente acaba nesses começos, né, fazendo todos os papéis. E uma das coisas que eu chamei muita atenção para ele, falei, cara, você tem que acompanhar, né, uma empresa que está tokenizando ali serviços ambientais, né, criando uma forma de monetização em cima disso para produtores rurais, com uma estratégia diferenciada. Porém, uma das coisas que eu chamei muita atenção para ele foi, falei, cara, você tem que começar a entender como que isso pode entrar dentro de um ecossistema, porque tudo que você conseguir transformar num ativo vai ter valor. Então, você está transformando aquilo num serviço ambiental, seja um carbono, seja um outro tipo de serviço ou produto, que você conseguir transformar num ativo digital, que é um token, tá? Você vai poder encaixar isso de alguma maneira dentro desse ecossistema, que vai ser possível, de repente, funcionar, como eu falei, como uma garantia, como um colateral. A gente começa a transformar, esse é algo que, para mim, é um poder incrível do blockchain, né? Transformar ativos ilíquidos em ativos digitais altamente líquidos. Esse é o ponto. Por exemplo, quando eu tokenizo lá uma obra de arte, quebro ele em milhares de pedaços, eu estou transformando aquilo em ativos digitais. É isso que a gente não pode esquecer. E aqueles ativos digitais, eles passam a exercer algumas funções diversas dentro do setor financeiro, do mercado financeiro. Então, eu acho que isso é muito importante estar atento. E o real digital, na minha visão, vai ser um grande facilitador desse processo. Com certeza. Bom, eu acho que em termos de Drex, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, né? A gente tem algumas novidades aí que estão por vir sobre os testes, sobre os consórcios que estão testando algumas transações. E aí a gente vai trazendo aqui sobre o avanço desse projeto. Acho que vai ser bem bacana. Eu acho assim, só para a gente ir finalizando, existem vários projetos CBDCs em torno do mundo. Acho que basicamente todos os países ali mais desenvolvidos estão hoje criando ou desenvolvendo, ou já desenvolveram suas próprias CBDCs em diferentes formatos. E eu acho que isso vai ser bem interessante, né? Porque muita gente também associa, né, as CBDCs com uma moeda mundial, né? Não sei se você já ouviu Tem essa confusão. essa confusão. Não é. O que eu acho que ele vai ser um grande facilitador para transações comerciais, financeiras entre diversos países, a partir do momento que a gente tiver muito claro e estabelecido suas próprias CBDCs, né? Então, de novo, vai ser um facilitador, né? Por exemplo, de repente você trocar um Drex por uma outra moeda, você fazer essa conversão de câmbio imediata, né? seja muito mais rápido, muito mais barato. Com certeza. Tá? Mas também a gente não pode confundir com essa ideia que eu já vi aí de teorias de uma moeda global. Uma moeda global, e isso é a colonização do mundo. Então, eu só quero deixar bem claro que isso pode até acontecer, né? A gente nunca sabe. Mas não é esse o caminho que a gente está tendo, porque cada país tem sua CBDC, tem suas regras, tem seu formato, tem seus interesses. E, simplesmente, eles poderão, sim, ser um facilitador.
né? Eu acredito que isso vai ser talvez muito mais fácil quando você viajar, se conseguir, de repente, levar simplesmente ali seu cartão e pagar indiferentemente a moeda, sem ter todos os custos envolvidos nas transações de hoje. Bom, eu acho que a gente esgotou, né? Eu acho que por hoje ali, Drex, a gente já tinha falado, vamos esperar, né? Nós temos que trazer a próxima aqui, a gente já tem que combinar, trazer o Henrique, né? Uhum. Henrique que está trabalhando, o Henrique é nosso CTO e está trabalhando aí em uns projetos lá no Banco Central, para a gente ter uma conversa com ele e ver como que estão andando algumas coisas aí, para ver se ele pode abrir algumas coisas para nós. Legal. Bom, pessoal, valeu, agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo e se você gostou, compartilhe o Talkization com um amigo, converse com a gente nas redes sociais e fique por dentro dos próximos episódios. Acesse os perfis da Forestalk nas redes sociais, @Forestalk. E até a próxima, galera. Até a próxima.